Paz do Senhor, irmãos. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida. Você pode, caso você queira nos abençoar, se tornar membro também do canal, e também através do superchat aqui nessa transmissão. Amém, irmãos? Então, coloque o seu nome aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Eu vou orar por você, pela sua família. E eu não tenho como ler todas as mensagens aqui no momento do culto, mas depois eu leio todas. Eu passo novamente, eu leio todas as mensagens, né? E aí já não tem mais como comentar. Mas aí é só na oração e você pode ter certeza que a oração de um justo tem poder. Não porque sou eu, não. É porque o sangue de Jesus me justificou. A minha oração tem poder, a sua oração tem poder. Boa noite a todos que acompanham essa transmissão aqui. Amém? Hoje eu quero falar sobre semear e colher em tempos de crise. Semear e colher em tempos de crise. Normalmente, quando os pastores vão abordar esse tema de semeadura e colheita, eles associam isso a questões financeiras. A Bíblia deixa a entender, muitas vezes, que em alguns momentos se trata, sim, de uma questão financeira, mas eu vou ler alguns textos aqui que você vai ver que a semeadura e a colheita não se aplica somente a dinheiro, não se aplica somente a investimento. As suas palavras são sementes, as suas atitudes são sementes, os seus gestos são sementes. Tanto as coisas boas como as coisas ruins que você faz são sementes que você está plantando. Então eu quero falar sobre semeadura e colheita. E nesse tempo de crise, porque muitos podem dizer assim, puxa vida, pastor, você vai falar de semear, de investir ou de fazer algo de bom nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo? É isso mesmo. Eu quero ler inicialmente no livro de Provérbios, capítulo 11. Se você estiver com a sua Bíblia, eu peço que você acompanhe as passagens que eu vou mencionar aqui, porque isso torna mais fácil a compreensão desse breve estudo que a gente vai fazer. Amém? Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha só que palavra tremenda. O escritor de Provérbios, Salomão, ele começa falando sobre riquezas, dinheiro. E ele diz assim, olha, tem pessoas que dão de uma forma generosa e essas pessoas veem as suas riquezas aumentarem. Outros retêm aquilo que deveriam dar e caem na pobreza. Olha que interessante. Existe uma parte da sua riqueza, dos seus bens, que é para você usufruir, que é para você se sustentar. Existe outra parte que é para você abençoar. Retém o que deveriam dar. Tem algo nas suas finanças que você deveria dar. E quando você não dá, quando você retém, segundo a palavra de Deus, você cai na pobreza. Mas quem dá de forma generosa, vê aumentar as suas riquezas. E aí ele termina dizendo, o generoso prosperará. Mas como eu falei, esse estudo sobre semeadura e sobre colheita não fala somente de dinheiro, porque ele termina dizendo assim, olha, quem dá alívio aos outros, alívio receberá.
o alívio nem sempre vem com dinheiro. O alívio pode vir com uma palavra, pode vir com um consolo, pode vir com um abraço, pode vir com um sorriso. Quem proporciona alívio às pessoas também receberá alívio. Amém? Em nome de Jesus? Então, se você recebe essa palavra, né, nessa breve introdução que eu estou falando aqui, coloque amém nos comentários aí, né? Diga amém, eu recebo em nome de Jesus. Deus já está falando ao nosso coração e eu peço que o Espírito Santo ministre na sua vida da mesma maneira que ele ministrou a minha vida. Semear e colher em tempos de crise. O princípio, irmãos, da semeadura e da colheita, ele foi instituído por Deus. E enquanto durar a terra, esse princípio nunca mais vai deixar de funcionar. Foi isso que Deus declarou em Gênesis capítulo 8, depois do dilúvio. Lembra em Gênesis capítulo 6, quando Deus viu a iniquidade da terra e Deus mandou um dilúvio sobre a terra e Deus separou uma família, a família de Noé, e pediu que ele construísse uma arca para que ele e a sua família se salvassem. Depois que aconteceram aqueles 40 dias de chuva que alagaram toda a terra, Deus os levou para um lugar seguro e Deus disse assim, olha, em Gênesis capítulo 8, no verso 22, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então, dentre as coisas que Deus falou que fariam parte da humanidade para sempre, estão aqui plantio e colheita. Independente do tempo em que nós estejamos vivendo, independente das guerras, das crises, das dificuldades, o princípio estabelecido por Deus de plantar e colher continua prevalecendo. Ah, pastor, mas nós estamos num tempo de pandemia, de crise. São princípios eternos de Deus. São leis espirituais que continuam prevalecendo independentemente das circunstâncias. Outro texto que eu quero mencionar para você, e você pode abrir a sua Bíblia, está em Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Eu quero pedir a você, enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, que você compartilhe o link dessa transmissão, desse culto, com seus contatos. Enquanto as pessoas estão abrindo aí, você pode copiar o link, tem uma ferramenta aí que é compartilhar, onde você copia o link, onde você vai diretamente para os seus contatos, no WhatsApp, no grupo da igreja, grupo da família, lá do seu trabalho, e compartilha, porque dessa maneira mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. E o nosso canal também se torna relevante para o YouTube, e ele passa então a indicar as nossas mensagens para as outras pessoas. Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Olha o que Paulo está falando aqui. Olha, tem alguém ensinando a palavra de Deus para você? Abençoe essa pessoa. Abençoe esse homem, essa mulher que está ensinando a palavra de Deus com você. Dê coisas boas para ele, as coisas boas que você recebe, compartilhe com ele. É isso que está dizendo aqui. Versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ah, pastor, então está falando aqui de dinheiro? Não somente de dinheiro, mas olha aqui o verso 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição.
Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então o princípio da semeadura, ele vale para as coisas materiais, mas ele vale também para as coisas espirituais. E olha o verso 9, como que fecha esse raciocínio de forma tremenda. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nós poderíamos parar aqui porque realmente é tremendo esse ensinamento. Não se canse de fazer o bem. E aqui não está falando só de dinheiro, irmãos. Como eu falei, a sua atitude, um gesto amigo, estender a mão para alguém, dar uma palavra de conforto, de esperança para alguém, tudo isso é fazer o bem para as pessoas. E aí diz assim, olha, no tempo próprio colheremos. Alguém disse nos comentários, passou muito rápido, que diz assim, alguém disse assim, no tempo certo acontecerá, a colheita acontecerá no tempo certo. E é exatamente isso que está falando aqui. Nós vamos colher tanto os valores financeiros que investirmos na vida das pessoas, na obra do Senhor, ou naquilo que nós fizermos de bom para as pessoas. Sejam as pessoas que nós conhecemos, seja um desconhecido no meio da rua, seja alguém que nós ajudamos, no tempo próprio nós colheremos. E aí ele termina assim, se não desanimarmos. Porque às vezes, sabe o que acontece? A gente faz tanto bem para as pessoas, a gente faz coisas boas e vai fazendo, e aí não vê o retorno disso, e você olha para a sua própria vida e diz assim, Deus, o que está acontecendo? Eu só faço bem para as pessoas, mas eu não estou recebendo nada em troca. Não desanime, no tempo próprio você vai colher. Haverá o tempo da sua colheita. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, no tempo próprio. Talvez esse seja o tempo de você plantar. A colheita não acontece de forma instantânea. Você já plantou uma árvore na sua vida? Você já plantou uma planta? Você planta uma semente e aí no outro dia você já vê ela nascer, ela brotar, ela dar fruto? Não. Há um tempo para que a semente germine, dê fruto. Então talvez esse seja o tempo de Deus em que as sementes que você plantou estão florescendo, estão sendo irrigadas, trabalhadas, estão sofrendo aí o processo de transformação, mas haverá um tempo próprio para a sua colheita. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. O que você plantou durante toda a sua história, você vai colher. Em nome de Jesus, no tempo de Deus. Mas você não deve desanimar. Ah, então eu vou parar de plantar. Não, não desanime. Continue plantando, continue semeando. Todas as nossas atitudes são sementes, como eu falei. Algumas pessoas pensam de forma errada que a semeadura, seguida da colheita, é um princípio que só funciona nessa dimensão material e financeira, quando você dá uma oferta em dinheiro. Mas, na verdade, quando nós investimos no reino de Deus, seja de qualquer maneira, Deus nos leva a uma boa colheita. Agora, o problema é que isso acontece também em relação às atitudes erradas que nós temos, tanto em relação ao nosso dinheiro, quanto em relação ao nosso comportamento, ao nosso procedimento. Porque nós colhemos segundo aquilo que plantamos. Olha o que o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, talvez você esteja vivendo hoje, o que você esteja vivendo hoje seja fruto daquilo que você plantou lá atrás. Seja as coisas boas ou sejam as coisas ruins.
E aquilo que você vai viver, que você vai colher ou experimentar daqui a alguns anos, será reflexo do que você tem plantado hoje. Amém, irmãos? Entenda essa palavra em nome de Jesus. É importante você compreender isso. Tem coisas que não dependem de nós. Eu sei que tem coisas que nós colhemos de uma forma indireta sem termos plantado. Tem circunstâncias que nos atropelam. Alguém plantou por nós e nós colhemos. Sejam as coisas boas, sejam as coisas más. Eu me lembro que quando eu fui conseguir o meu primeiro emprego, a minha mãe me levou a uma pessoa que era um primo dela e esse senhor, ele não sabia nada da minha vida, talvez ele tenha me visto pequeno. E quando ele me viu junto da minha mãe, ele teve uma consideração muito grande pela minha mãe e por isso ele me abriu uma porta de emprego. O que eu plantei para ter esse emprego lá? Plantei nada, mas alguém plantou por mim. Amém? Eu falo isso com os meus filhos. Eu digo às vezes para eles, olha, vocês vão colher onde vocês não semearam. Porque eu e a minha esposa plantamos muito, semeamos muito durante a nossa vida. E os meus filhos já colheram através de pessoas que foram ajudadas por nós, sem saber do caráter, do comportamento, mas respaldados pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes de outrora, eles abençoaram os nossos filhos. Então, você talvez vai colher onde você não plantou. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Eu estou falando de coisas boas, mas você também pode estar sofrendo consequências na sua vida de algo que não foi você que plantou, mas alguém plantou por você. Amém? Então, eu quero explicar aqui que o princípio da semeadura é real no mundo físico e no mundo espiritual. Então, irmãos, eu estou falando sobre semeadura e colheita. Semear e colher em tempos de crise. Olha outra coisa interessante. A colheita é proporcional à semeadura. Como assim, pastor? Você vai colher de acordo com o volume que você plantar. Eu vou ler o versículo aqui. 2 Coríntios capítulo 9, do verso 6 ao verso 13. Deus, ele não impõe o quanto nós devemos plantar. Isso é uma decisão nossa. Aqui no texto você vai ver que cada um semeia segundo propôs no seu coração. Não é Deus que propõe, não. É você que propõe. Entendeu? Nós nos acostumamos a dizer assim, olha, Deus colocou no meu coração abençoar essa pessoa, ou ofertar tanto, ou ajudar essa pessoa. Na verdade, Deus pode colocar esse sentimento, essa vontade, mas a quantidade é nós que determinamos. A decisão é nossa. Nós usamos da nossa vontade e do nosso poder de escolha para determinarmos a quantidade que vamos semear. Acompanhe comigo aí, 2 Coríntios capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 6 e até o verso 13. Olha o que Paulo escreveu. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê segundo aquilo que determinou em seu coração, mas não dê com pesar, não dê com constrangimento, dê com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria.
Eu volto a ressaltar aqui, eu não estou falando isso somente de dinheiro, irmãos. Quem dá muito amor receberá muito amor. Quem despreza muitas pessoas também receberá muito desprezo das pessoas. Quem estende a mão de forma generosa no dia da dificuldade, ele verá mãos estendidas ao seu redor para reerguê-lo. Amém? Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Verso 9. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, ou aquele que dá a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhes suprirá, e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Verso 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. A nossa generosidade, quando nós damos de forma espontânea, sem constrangimento, com alegria, isso resulta em ação de graças a Deus. E o verso 12, Paulo escreveu: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Às vezes, como eu falei, a gente age de uma forma generosa, a gente se entrega em algo, numa obra. Talvez você aí na sua igreja, né? Poxa vida, eu já dei tanto por aquele, tanto em bens materiais, em dinheiro, como do meu tempo, e você não vê essa reciprocidade das pessoas, da sua liderança. Mas o mais importante é que você está agradando a Deus. As suas atitudes estão transbordando em expressões de gratidão e de louvor a Deus. Amém? E o verso 13 ele diz: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Então, Paulo estava falando aqui, né, aos irmãos em Coríntios sobre a generosidade deles e como isso agradava a Deus. E ele comparou essas ofertas com uma semeadura. Portanto, irmãos, se existe um paralelo entre as nossas ofertas e a lei da semeadura e colheita, existe também algumas lições que nós podemos extrair desses princípios aqui, que são encontradas na Bíblia, para que nós possamos aplicar à nossa vida, para que nós possamos ajudar, ou ofertar, ou abençoar um ministério, ou abençoar alguém de uma forma consciente. Como eu disse aqui, não é Deus que vai determinar o quanto eu semeio. Eu mesmo sou quem faço essa escolha e tomo essa decisão. Ninguém colhe mais do que semeou, a não ser que for de forma indireta, como eu falei. Alguém semeou por você. Talvez você está aí usufruindo de uma colheita, você pensa assim, poxa vida, eu nem fiz por merecer isso, mas alguém fez por você. Alguém fez por você, com certeza. O tamanho da colheita não é determinado por Deus. Quando nós permitimos, ou melhor, quando Deus permite que nós tomemos a decisão sobre o quanto nós vamos plantar, Deus também deixou em nossas mãos o poder de determinar o quanto nós vamos colher. Então, é uma relação de proporção. Quem planta
pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta amor, será amado. Quem planta perdão, será perdoado. Jesus falou isso, não falou? Se vocês perdoarem as pessoas, o próximo, vocês também serão perdoados por Deus. Então, é muito simples para mim falar dessa lei da semeadura, porque ela é muito prática. Ela está no nosso dia a dia. Talvez você está vivendo aí um tempo difícil no seu relacionamento, por exemplo. Experimente tratar bem a ela, a ele. Experimente fazer o bem a quem te quer mal. Será que foi por acaso que Jesus disse para amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem? A Bíblia diz que quando nós fazemos o bem aos nossos inimigos, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça deles. Nós estamos, de certa forma, constrangendo essas pessoas. E elas, em um momento, vão se conscientizar que estão fazendo errado, que estão nos julgando mal.